Um vira-lata carismático e uma cadela sofisticada encontram amor em um mundo dividido por status. A Dama e o Vagabundo, clássico eterno da Disney, encanta com sua mistura de romantismo e aventura. Prepare-se para mergulhar em cada detalhe dessa história cativante, das ruas agitadas aos momentos que transformam vidas. O que une dois corações tão diferentes? Descubra nas próximas linhas, repletas de emoção e análise profunda. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Estreado em 22 de junho de 1955, A Dama e o Vagabundo marcou a história da animação como o 15º longa-metragem da Walt Disney Animation Studios. Ambientado em uma cidade americana fictícia no início do século XX, inspirado em Marceline, Missouri, terra natal de Walt Disney, o filme apresenta uma narrativa centrada em dois cães de origens contrastantes. A protagonista, uma cadela cocker spaniel chamada Dama, vive com conforto junto a seus donos, de querido e querida, um casal de classe média alta, cuja casa espaçosa e estilo de vida sugere prosperidade. Criada com carinho, a jovem mascote simboliza a segurança de um lar acolhedor. Em contrapartida, o Vagabundo, um vira-lata astuto e charmoso, encarna a liberdade das ruas, sobrevivendo com inteligência e carisma. A história, inspirada no conto de Ward Green, publicado em 1943, e desenvolvida originalmente por Joe Grant, animador do estúdio, foi adaptada pela Disney após esboços iniciados em 1937 e retomados com força em 1950. No ano da estreia, o filme alcançou grande sucesso, arrecadando cerca de 7 milhões e meio de dólares em sua bilheteria inicial, valor que cresceu para mais de 93 milhões de dólares com relançamentos até 1998, fortalecendo o estúdio após dificuldades financeiras do pós-Segunda Guerra Mundial. O contexto da produção reflete a recuperação da Disney após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, quando o estúdio enfrentou paralisações e restrições orçamentárias. A Dama e o Vagabundo surgiu como um projeto ousado, adotando a tecnologia CinemaScope, introduzida em 1953, para criar visuais amplos e envolventes. A trama inicia com Dama, a jovem mascote, desfrutando de atenção em seu lar. Sua rotina é abalada quando querida engravida, trazendo incertezas. Enquanto isso, o cão de rua, Vagabundo, vive aventuras urbanas, interagindo com aliados como Jossa, um terrier escocês, e Trusty, um cão de caça. A narrativa ganha vida quando os caminhos dos dois se cruzam, iniciando uma conexão inesperada. Dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske, o filme destaca-se pela animação fluida e pela trilha sonora, com canções como Bella Notte, interpretada por Peggy Lee, com música de Sonny Burke e letra de Tom Adair, que captura o romantismo da história. Peggy Lee também coescreveu outras canções, como Risa Tramp, Lalalu e The Siamese Cat Song, com Sonny Burke, enriquecendo a obra. Os desafios enfrentados pela jovem mascote e pelo cão de rua refletem suas origens opostas. Dama, habituada à proteção, enfrenta insegurança com a chegada do bebê de seus donos, que altera sua posição no lar. No contexto da trama, ambientada no início do século XX, a chegada da tia Sarah, parente de querida, traz dois gatos siameses, Si e En, cuja canção provocadora causa confusão. Os felinos armam contra a Dama, levando-a a ser injustamente punida com uma focinheira. Esse evento marca o primeiro grande obstáculo, pois a cadela, até então protegida, sente-se rejeitada. Ao fugir de casa, ela enfrenta as ruas, um ambiente perigoso para uma mascote doméstica. O personagem masculino, Vagabundo, intervém, salvando-a de cães hostis e apresentando-lhe seu mundo de liberdade. Ele, por sua vez, enfrenta o risco constante de captura pelo carroceiro, uma figura que simboliza a ameaça de confinamento em um canil, prática comum nos Estados Unidos de 1910, período fictício da história. Esse perigo testa a resiliência do vira-lata, que depende de sua astúcia para sobreviver. A narrativa avança com a crescente ligação entre a jovem mascote e o cão de rua. Após o resgate, Vagabundo leva a Dama para explorar a cidade, culminando na memorável cena do jantar à luz de velas no restaurante italiano Tony's. A canção Bella Notte, lançada no ano da estreia, tornou-se um ícone cultural, eternizando o momento em que os dois dividem um prato de espaguete. Contudo, a liberdade do vira-lata traz complicações. Quando Dama é capturada pelo carroceiro, ela enfrenta o canil, onde conhece outros cães de rua e percebe os riscos de uma vida sem lar. Esse evento, parte da trama ambientada no início do século XX, destaca as diferenças entre os mundos dos protagonistas. Vagabundo, com contatos como Tony, o dono do restaurante, organiza o resgate de Dama, demonstrando lealdade. A volta da jovem mascote ao lar não elimina os desafios. A presença da tia Sarah e do bebê gera tensões, especialmente quando um rato ameaça a criança. O cão de rua, agora próximo de Dama, enfrenta o roedor em um ato heróico, mas é acusado injustamente de atacar o bebê, resultando em sua captura. Esse momento, crucial na narrativa, expõe a vulnerabilidade do vira-lata, cuja liberdade é ameaçada pela desconfiança humana.
A resolução ocorre quando Dama, Jossa e Trust unem forças para salvar o personagem masculino. Trust, apesar da idade, lidera uma perseguição ao carroceiro, resultando em um acidente que liberta Vagabundo, mas deixa o cão de caça com uma pata ferida, embora ele sobreviva, como revelado no final. Essa cena, ambientada no contexto fictício de 1910, é um marco, mostrando a solidariedade entre os cães. Jim Querido e Querida, ao descobrirem o heroísmo do vira-lata, acolhem-no como parte da família. O filme termina com uma cena natalina, onde Dama e Vagabundo, agora unidos, criam filhotes, simbolizando a fusão de seus mundos. No ano da estreia, a obra reflete valores da época, como lealdade e união familiar, ressoando com o ideal de família nuclear pós-guerra, que valorizava estabilidade e harmonia. A produção enfrentou desafios técnicos, como a adaptação ao cinemascope, que exigiu novos métodos de animação, e a criação de personagens animais com expressões humanas, um feito notável para a Disney. O impacto de A Dama e o Vagabundo transcende sua estreia. No ano do lançamento, o filme foi aclamado pela crítica, com o The New York Times elogiando sua animação encantadora e narrativa envolvente. Ele arrecadou cerca de 7,5 milhões de dólares inicialmente, crescendo para mais de 93 milhões de dólares com relançamentos até 1998. A cena do espaguete tornou-se uma referência cultural, parodiada em programas como Simpsons, em 1989, e em comerciais ao longo dos anos. A trilha sonora, com canções como Bella Notte Risa Trump, ganhou reconhecimento popular e crítico, embora não tenha recebido indicações ao Oscar. Peggy Lee, intérprete e coautora de algumas canções, entrou em disputa judicial com a Disney nos anos 1990, exigindo royalties pelas edições em home video, um marco na história dos direitos artísticos. A história inspirou um remake em live action, lançado exclusivamente no Disney+, em 12 de novembro de 2019, coincidindo com o lançamento da plataforma nos Estados Unidos, mas foi criticado por não recapturar o charme do original. O clássico de 1955 permanece vivo, com relançamentos em cinemas em 1962, 1971, 1980 e 1986, além de edições em Blu-ray lançadas ao longo dos anos 2000 e 2010, mantendo o clássico acessível às novas gerações. Os desafios enfrentados pela jovem mascote e pelo cão de rua espelham tensões sociais da época. A divisão entre classes, representada pelo conforto de Dama e a marginalidade de Vagabundo, reflete a sociedade americana do início do século XX. Em 1910, os Estados Unidos enfrentavam contrastes entre a elite urbana e comunidades marginalizadas, um tema sutil na dinâmica dos protagonistas. A ameaça do canil, recorrente para o vira-lata, remete a políticas de controle de animais de rua, comuns em cidades como Nova York, conforme registros históricos. A Canção dos Gatos Siameses, C.I.N., introduz estereótipos sobre culturas asiáticas, algo criticado em análises modernas. No ano da estreia, a Disney incluiu esses personagens sem prever controvérsias futuras, mas o remake de 2019 removeu a canção para evitar críticas. Esses obstáculos, enraizados na narrativa, mostram como o filme reflete visões de sua era, nem sempre alinhadas com perspectivas atuais. A história progride com a interação entre os personagens. Dama, inicialmente ingênua, amadurece ao explorar o mundo de Vagabundo. Sua passagem pelo canil, onde ouve histórias de outros cães, expande sua visão, retratando-a como uma figura em evolução. O personagem masculino, apesar de sua confiança, revela medos, como a perda de sua liberdade, mas sua coragem ao enfrentar o rato demonstra compromisso. A relação com Jossa e Trust enriquece a narrativa. Jossa, com seu humor escocês, oferece apoio, enquanto Trust, com sua memória falha, traz emoção ao arriscar-se pelo amigo. A cena do jantar no Tonis, lançada no mesmo ano, é um marco romântico, simbolizando igualdade, pois Dama e Vagabundo compartilham a mesma refeição, ignorando diferenças. A perseguição ao carroceiro, liderada por Trust, representa a superação de barreiras, com os cães unidos. Esses eventos, ambientados no contexto fictício de 1910, constroem uma trama coesa, onde cada desafio fortalece a conexão entre os protagonistas. A escolha dos personagens reflete o objetivo da Disney de criar uma história universal. Dama, com sua elegância, simboliza estabilidade, enquanto Vagabundo, com seu carisma, representa a resiliência. A criação de Dama, inspirada em parte por experiências pessoais de Walt Disney e desenvolvida originalmente por Joe Grant, animador do estúdio, adiciona autenticidade. A animação, concluída em 1955, exigiu técnicas avançadas para dar expressividade aos animais, com animadores como Frank Thomas e Ollie Johnston estudando cães reais. Apesar de expressões emocionais humanas, como olhares românticos e gestos, os cães mantêm traços naturais, equilibrando antropomorfização com instintos animais. Comparado a outros filmes da época, como Bambi, de 1942, A Dama e o Vagabundo destaca-se por sua ambientação urbana e tom romântico, contrastando com a natureza selvagem do cervo. A narrativa também evoca histórias de união improvável,
como em Pinóquio, de 1940, de Carlo Collodi, onde personagens de origens distintas enfrentam adversidades juntos. Essas referências mostram como o filme se conecta a temas atemporais, mantendo sua originalidade. O impacto cultural de A Dama e o Vagabundo é duradouro. No ano da estreia, o filme atraiu famílias e críticos, com a Variety destacando sua animação vibrante e história envolvente. A cena do espaguete, animada por Frank Thomas, tornou-se um símbolo de romantismo, influenciando a cultura pop. O filme marcou a Disney por sua inovação técnica, com o CinemaScope permitindo cenas amplas, como a cidade ao entardecer. A trilha sonora, com Bella Notte e Risa Tran, cantadas por Peggy Lee, adicionou profundidade emocional. O sucesso financeiro, com relançamentos lucrativos, como em 1971, que arrecadou mais de 10 milhões de dólares, reforçou sua relevância. O remake de 2019, embora fiel em partes, não superou o original, com críticas apontando a falta de carisma dos animais em CGI. A obra original, lançada em 1955, continua a encantar, com edições em Blu-ray mantendo-a acessível. A análise da obra revela camadas além do romance. A divisão entre dama e vagabundo reflete questões de classe, com a jovem mascote simbolizando segurança e o cão de rua representando a luta pela sobrevivência. A ameaça do canil ecoa a marginalização de indivíduos sem status, um tema pertinente na América de 1910. A canção dos gatos siameses, embora divertida na época, carrega estereótipos hoje questionados, mostrando o filme como produto de seu tempo. A ambientação no início do século XX, com carruagens e lampiões, cria um charme nostálgico, mas limita a crítica social, priorizando o romance. A Disney, no ano do lançamento, optou por uma história leve, mas incluiu subtextos sobre aceitação, como na adoção de Vagabundo pela família de Dama. A narrativa, embora simples, ressoa por sua universalidade, com os protagonistas superando diferenças para construir um futuro juntos. Os eventos centrais, como a fuga de Dama, o jantar romântico, a captura de Vagabundo e o confronto com Rato, são habilmente entrelaçados. Cada momento, ambientado no contexto fictício de 1910, avança a conexão entre a jovem mascote e o cão de rua. A animação, finalizada após 3 anos de produção intensiva, entre 1952 e 1955, reflete o cuidado da Disney em criar personagens memoráveis. A escolha de Peggy Lee para a trilha sonora, com sua voz marcante, adicionou autenticidade, enquanto a direção tripla garantiu um ritmo equilibrado. A história, ao evitar vilões humanos tradicionais, foca nos conflitos naturais entre os personagens, como a desconfiança inicial de Dama e a impulsividade de Vagabundo. Esses elementos, combinados com a resolução familiar, fazem do filme um marco emocional. A Dama e o Vagabundo também se destaca por sua inovação técnica. O uso do CinemaScope, implementado no mesmo ano da estreia, exigiu redesenho de cenários para telas mais largas, criando uma experiência visual única. A cena inicial, com Dama como presente de Natal, estabelece um tom caloroso, enquanto a sequência final, com os filhotes, reforça a continuidade. A escolha de equilibrar a antropomorfização com traços naturais diferencia o filme de animação como Dumbo, de 1941, onde os animais são mais humanizados. A narrativa, equilibrando humor, romance e tensão, mantém o público engajado, com momentos como a perseguição ao carroceiro criando suspense sem perder o tom familiar. A história de Dama e Vagabundo é, em essência, sobre conexão. A jovem mascote, ao deixar seu mundo protegido, descobre a força da liberdade. O cão de rua, ao encontrar um lar, aprende o valor da estabilidade. A união dos dois, concretizada no ano da estreia, transcende as origens, mostrando que o amor supera barreiras. A Disney, ao lançar o filme, capturou o espírito de uma era pós-guerra, onde a busca por harmonia e valores familiares era central. A obra, com sua mensagem atemporal, continua relevante, inspirando gerações a valorizar lealdade e aceitação. Agora, o Call to Action. Você mergulhou nessa análise detalhada de A Dama e o Vagabundo, um clássico que une romance e aventura. Já pensou no que conecta seres de mundos tão diferentes? Em 2025, vivemos em um mundo de divisões, mas histórias como essa nos lembram do poder do amor e da amizade. Quero sua opinião nos comentários. O que achou do filme, dos personagens ou da mensagem? Cada comentário mantém essa conversa viva. Curta este conteúdo se ele trouxer algo novo. Isso mostra que explorar a história valeu a pena. Compartilhe com aquele amigo que adora Disney ou histórias emocionantes. Espalhar ideias nos conecta. Inscreva-se no canal, ative o sino e junte-se a essa comunidade que celebra histórias que tocam o coração. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your